Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar aqui o plantão do dia 11, ok? Realizando uma gravação. Hoje nós vamos tratar aqui um pouco sobre o swing, ok? Vamos tratar também sobre o Eclipse mais o Windows Builder, que é uma ferramenta, né, com as paletas de componentes do swing. Vamos tentar criar uma aplicação baseada no swing e vou dar algumas explicações sobre o tratamento de exceção, ok? O swing, ele é uma ferramenta que foi desenvolvida para que a gente crie componentes de interface no Java de uma forma fácil, tá? Então a gente pode utilizar essas ferramentas para agilizar o nosso desenvolvimento, perfeito? Dê uma olhada no guia de vocês, lá traz algumas introduções sobre o swing, né, alguns componentes, faz a explicação, vocês então tiveram alguma coisa aí na disciplina passada, né? Bom, o que eu não percebi lá, e até alguns questionamentos de alguns alunos, né, recebi alguns correios de vocês solicitando que eu explicasse um pouco mais, né, utilizasse um pouco mais interface gráfica, desse subsídio para que vocês pudessem caminhar. Okay? Então, esse é o objetivo. Paralelo às minhas atividades, né, ao que a gente tem que ver no guia e no plano de ensino, eu vou, assim que possível, passando técnicas de programação visual para vocês utilizando o swing. Perfeito? Bom, então vocês já sabem aí que o swing é uma ferramenta, um conjunto de ferramentas para que a gente possa desenvolver visualmente para o Java, perfeito? E além disso, a gente tem algumas ferramentas, tá, que nos auxiliam na utilização do swing, ok? Muitos programadores assim mais antigos dizem que a melhor ferramenta de programação é o bloco de notas, né? Você faz ali o código na unha, né, e está valendo. Eu atualmente já discordo dessa afirmação, porque programador bom hoje, além de conhecimento, é programador ágil, né? Então a gente não precisa ficar reinventando a roda para ser o certo, para ser o bonito. Hoje as empresas, mais do que nunca, né, as agências de desenvolvimento, mais do que nunca, o que elas querem é o software pronto para ontem. Então a gente precisa usar dos recursos disponíveis para colaborar com a gente, né? Isso é indiscutível. Bom, a gente já utiliza aqui o Eclipse como ferramenta para o desenvolvimento. Eu vou compartilhar com vocês agora aqui o Eclipse e vou dar algumas explicações, ok? Antes, a gente precisa observar alguma coisa a respeito desse Windows Builder. O que é? O swing, né, vocês já viram na disciplina passada, a gente pode colocar painéis, frames, botões, né, layers, tudo aquilo que a gente conhece aí de interface visual, o swing permite. Tá? Só que existem formas mais fáceis da gente criar isso, tá? A gente não precisa ficar o tempo todo. Precisamos de um label, a gente faz o código, acerta a posição. Precisamos de um text, a gente faz a mesma coisa. Não, a gente tem ferramentas que possibilitam, tá, o desenvolvimento disso. Uma delas, e a principal, é o Windows Builder. Principal para mim, tá? O Windows Builder é o seguinte: é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Google, tá? O pessoal da Google disponibilizou essa ferramenta de interface gráfica. Ela não trata só do Windows Builder, tá? Ela trata do SWT, do GWT e também do Swing. Okay? O que a gente
pode utilizar dessa ferramenta? Nós vamos utilizar aqui para essa disciplina os componentes, as paletas que ela tem para o Windows Builder, ok? O Windows Builder ele foi desenvolvido pelo Google e liberado, e ele está na nova versão, né, contemplado na nova versão do Eclipse, que é o Eclipse Indigo, que é o 3.7. Então quem tiver aí com seus Eclipse, eu até recomendo, né, que atualize, ou porque pode ser que alguns componentes, alguns detalhes estejam diferentes do meu aqui, tá? Então eu estou utilizando o Eclipse 3.7, que é o último que saiu, o Indigo. Então se vocês perceberem que está diferente a interface, perceberem algum detalhe, alguma opção que não existe, tá? Então eu peço que atualizem aí o de vocês. O Windows Builder ele pode ser encontrado aqui. Vou compartilhar com vocês. O Internet Explorer aqui. Ok? Então, em eclipse.org/windowbuilder, a gente consegue ter acesso, né, ao plugin. Essa aqui é a tela básica dele, tá? Onde vocês podem observar que ele adiciona as paletas com os botões pra gente, com as opções, com controles, com layouts, tá? Com menus. E aqui a gente tem as propriedades de cada uma dessas. Perfeito? Para realizar a instalação do Windows Builder, a gente acessa a área de download e tem aqui o link correspondente, ok, a cada versão do Eclipse. No caso aqui eu estou utilizando a Indigo, então eu copio, ok, o link. No meu caso eu copiei este link aqui, né, que vocês podem observar no canto, e adicionei no meu Eclipse. Então basta a gente na opção Help, Install New Software, adicionar o nome qualquer e apontar o link que vocês pegaram de lá relativo, né, à versão de vocês. No meu caso já está aqui, ó, somente para ilustrar. Eu já peguei e já instalei. Então infelizmente não vai aparecer aqui disponível, mas é só marcar, tá, a opção de Swing e a opção Windows Builder Engine, ok? Fazer a instalação normal. Feito isso, já vai estar disponível para que a gente utilize no Eclipse. Perfeito? Próximo passo agora é a gente construir uma aplicação utilizando o Windows Builder. Ok? Então, vou realizar essa aplicação para que ela seja parecida com essa aqui. Essa aplicação, tratamento de exceções, é o exercício, tá, que eu solicitei a vocês. Não há necessidade dele ser interface gráfica, eu deixei isso bem claro lá na atividade, ok? Mas aqui está ele em interface gráfica para quem quiser acompanhar, quem tiver interessado. Observem o que ele faz. Ele tem uma opção de calcular, onde eu informo aqui dois números e escolho a minha operação e faço o cálculo. Ok? 14, se eu faço uma subtração dá 4, se eu faço uma multiplicação dá 45, se eu faço uma divisão dá 1.8 ali. Ok? E, obviamente, ele está tratando aqui a nossa exceção, né, que é o objeto de estudo agora do guia. Se a gente clicar, não pode haver divisão por zero. Tá? Isso, logo a gente chega lá. Então, como que a gente cria uma aplicação desse tipo, né? Vou criar aqui um novo projeto. Vou chamar ele de PO
aula do plantão. Ok? Só plantão. Ok. Vou criar um pacote. Vamos usar aqui o SAB. PO. Dentro desse pacote, a gente vai utilizar... Normalmente a gente cria aqui uma classe, né, com um método main e começa. Né, e a gente vai fazer para o swing da mesma forma. Só que, como a gente instalou os componentes, a gente já tem algo que nos auxilia. Né? Então, basta a gente ir na opção Other. Okay. Observem que... Deixa eu diminuir aqui. Né? As paletas disponíveis, as opções disponíveis, apareceu aqui o Window Builder. Com ele clicado, a gente tem outras opções, porque, conforme eu falei, ele não é só para swing, né? Mas tem GWT, SWT, XWT, inúmeros, inclusive parece que tem alguma aqui que é até para internet. Né? Eu não pesquisei ainda, vou dar uma olhada e posteriormente eu falo para vocês. E a gente tem o swing. O início de tudo, vamos chamar aqui a nossa janela, né, de aplicação, nosso Application Window. Podemos selecionar e criar, vamos chamar ela de main mesmo. E vai ser feito a criação. Então, aqui nós temos algumas coisas que vocês já devem estar familiarizados. Olha que ele já criou para a gente. Né? Aqui está a nossa classe main, né, chamando um método initialize. Nesse método, a gente tem aqui a instância de um frame, né, definiu aqui suas bordas, seu tamanho, e aqui um default close operator, falando quando fechar, ele sai. Né? Aqui algumas eventos que são realizados no início, okay? Por exemplo, para setar visível como true, né? Caso não, aqui faz uma exceção, que é o que a gente está estudando. Né? Vamos observar como ele faz. A grande vantagem, tá, é que ele aparece uma aba aqui para a gente, ó, ao lado de Source, a aba de Design. Okay? Nessa aba aparece a estrutura, né, a janela em si e a paleta. A gente pode fazer isso tudo na mão? Pode. Precisa? Não. Ok? Então, quando a gente clica nessa primeira janela, aqui, perfeito, já aparecem algumas opções aqui. A gente pode facilmente colocar um título. Então, plantão 11/8. Se a gente dá o Enter, né, ele visualmente já vai informando para a gente. Se a gente for aqui no código, né, observe que ele já adicionou, né, deu um frame plantão.setTitle, né, e colocou ali a informação, inclusive observando caracteres especiais aqui para a gente. Perfeito? Se a gente rodar, né, ele já está aqui bonitinho, funcionando para a gente, com o título, com as opções, com tudo mais, de acordo com o tamanho que a gente definiu, se a gente aumenta, ok? Rodar ele um pouco maior, apareceu. Então, não há necessidade da gente fazer isso na unha, né? Fazer isso na mão. Tem uma forma fácil, né, que atualmente está com suporte, então é um projeto que o Google contribui. Isso, em outros termos, quer dizer que com certeza ele vai ser sempre aprimorado, né? E a gente não precisa ficar preocupado. Né? Existem outros plugins para a gente trabalhar com swing, né, dentro do Eclipse, tá? Mas na minha opinião, esse é o melhor que tem. Bom, basicamente a gente pode, aqui nesse caso, tá, começar a trabalhar com as estruturas, perfeito? Por exemplo,
vamos colocar aqui uma estrutura de menu. A gente coloca um menu bar aqui, que isso é uma barra de menu, né? A gente clica e ele já indica onde a gente tem que colocar. Então, quando a gente clica mais uma vez, ele já criou ali pra gente uma barra de menu. Perfeito? Essa barra de menu é onde vai ficar, onde basicamente são esses menus aqui de cima, né? Para a gente criar opções, antes só observando o código, lá, ele está criou, né, um menu bar, chamado menu bar, ok? Adicionou isso ao nosso frame, então ele está fazendo todo o código para a gente, né? Isso aqui vocês observaram no guia passado de PO1, tem essas explicações detalhadas, né, para quem quiser ir relembrar ou tiver pego lá atrás, ok? Mas aqui é muito prático, muito usual, eu acredito que vocês não terão problemas, né? E a gente vai adicionando os menus. Por exemplo, aqui, vamos adicionar um primeiro menu, aí a gente já escreve o nome e adicionar um item, né? Nesse J menu item. Vamos clicar, adicionou. Ok, vamos adicionar aqui, por exemplo, então, o nosso calcular. Ok? Ele já vai dando os nomes aqui, observe, na opção Variable, né? Ele já vai criando de acordo com o nome que a gente define, então a gente não precisa se preocupar com isso, né? Se a gente quiser trocar o texto nessas propriedades aqui é possível, texto, né? Aqui a gente pode alterar os ícones, tá? Pode alterar ícone para quando ele estiver selecionado. Então, existem inúmeras opções aqui que contribuem, né, para que a gente não precise perder tempo com o código em si, tá? Então, só esse comando básico, vamos rodar para ver o que aconteceu, né? Então, eu já tenho aqui o meu arquivo, minha opção calcular. Ok? Bom, agora vamos criar então alguma coisa para quando clicar nesse botão, né, chame outra janela, aconteça outra coisa. A forma de desenvolvimento disso, agora para frente, tá, varia muito. Eu vou explicar para vocês a forma como eu costumo trabalhar. Eu trabalho da seguinte maneira, tá, pessoal? Eu utilizo um desktop pane, ok? E vou criando JPanels, tá? Que são os painéis, e lá dentro vou estruturando a minha aplicação, criando os formulários, colocando tabela e tudo. Depois, pelo menu, eu chamo esses painéis para esse desktop, tá? Utilizando um frame interno. Isso aí, para quem quer exemplos, é igual ao Word. Você consegue abrir o Word e você consegue trabalhar com várias janelas, né, que são documentos. Vocês até observem que existem dois botões fechar. Um fecha a janela, tá? O outro fecha a aplicação. Tá? Isso é muito similar com o formato MDI, né, que vocês, para quem é programador mais antigo, aí, deve se lembrar do Delphi. No Delphi a gente conseguia trabalhar dessa forma também. Dessa forma que eu gosto de trabalhar, acho a mais interessante, tá? Porque a gente não tem inúmeras janelas na tela pipocando, a gente tem uma janela só da aplicação e dentro dela tem as janelas envolvidas ali, ok? Então, criamos aqui o menu, eu costumo colocar um desktop pane, ok? Clico ele, vou colocar aqui no centro, para que ele ocupe toda a área, tá certo? Ele fica preto, né? Não se preocupe, não precisa mudar background, nada, porque ele obedece depois de acordo com o tema que a gente colocar. Então, colocamos o desktop, né? Então, a gente vai carregar todos os nossos frames internos, né? E os painéis dentro desse desktop, dentro dessa área. Tá? Inclusive, se eu quisesse definir só uma parte,
do meu programa e deixar outra parte fixa, como uma barra de status, alguma opção, seria possível, perfeito? Então, vamos lá. Vamos criar agora um painel, um JPainel. Para organizar a minha aplicação, eu não crio ele aqui dentro, tá? Eu crio como se fosse aqui os meus arquivos de janela. Vou criar aqui um JPainel. Vou chamar ele, por exemplo, de calculadora. Finalizei. Então, nesse calculador, ele já aparece aqui o código para mim, tá, ok? E observem que aparece também o design. Então, no design, como ele é só um painel, não tem as opções de fechar, não tem nada, tá? Bom, e aqui dentro eu monto as minhas opções, tá? Vamos colocar aqui um label. Um detalhe que eu recomendo aqui, vocês já devem ter visto, sobre os layouts. Tá? A gente pode ter algumas opções de layout para que a gente utilize. Tá? O flutuante, relacionado à borda, vai criando em caixa. Né? Nesse caso, em painel, eu gosto de trabalhar com absolute, porque aí eu coloco onde eu quiser. Tá, ok? Então vamos definir aqui, a gente pode trocar o texto. Vou definir aqui, por exemplo, valor 1, certo? Vou colocar aqui mais um label. Então a gente vai construindo a aplicação sem nenhum problema, sem nos preocuparmos com o código. Observem que no Source ele vai criando aqui pra gente os labels, né? Lá, criou o label, definiu onde que ele fica, adicionou ele, né, no JPainel, fez a mesma coisa com o de baixo. Observem que agora eu vou colocar aqui um texto, né, um text field, campo de texto. Não preciso do texto normal, mas aqui é interessante, no meu caso, eu mudar a variável. Vou chamar aqui, ó, de txt valor 1. Okay? Adiciono o outro. Vou chamar de txt valor 2. Vou colocar aqui um botão. Calcular. Ok, então posso redimensionar aqui. Então eu já tenho aqui um painel criado. Okay? Todas as opções que eu precisava, né, de labels, de texto, etc., ele criou pra gente, de botão. Né? Então essa é a vantagem dele aí, ao invés da gente fazer tudo na mão. Tá? Como que a gente chama isso? Observe, então a gente já deixou o menu estruturado, deixamos um desktop pane, né? Criamos um menu calcular aqui. Vou definir nesse menu uma ação para que ele chame o menu, o painel da calculadora para a gente. Okay? Posso clicar, adicionar evento, action perform. Ou seja, então quando eu clicar, né, o que ele vai fazer para a gente. Aqui dentro eu poderia fazer assim, tá? Para facilitar o aprendizado, inclusive, vamos fazer desse jeito. Vamos carregar aqui, ó, um internal frame dentro desse desktop. Vamos organizá-lo. Tá? Isso aqui é mais uma dica, tá? Para a gente não precisar fazer tudo na mão. Vou chamar calculadora. Okay? Temos aqui algumas opções, como por exemplo, resizable, né? Falso. Não vou deixar que ele seja dimensionado. Vou definir aqui como o closable como falso, ou seja, informei aqui a opção para que a pessoa clique e feche.
Então chamei ele de internal frame mesmo, coloquei um título aqui para ele de calculadora e já defini um tamanho aqui para ele. Ok? Vou no código, tá? Tenho aqui toda o código que o próprio Windows Builder criou para mim. Posso remover isso daqui, né? Porque ele não vai ser criado assim que eu abro a aplicação. Ele vai ser criado, esse internal frame, quando, tá, eu clicar no menu calcular. Aqui só tem um detalhe, né? Ele acusa aqui que o Desktop Pane ele não acha ela pra gente, né? Então basta com que a gente defina esse Desktop Pane. Aqui a gente tem que tirar ele e colocar ele mais para cima, tá? Por uma questão de estrutura, ok? E aqui ele sugere, tá, que a gente transforme o Desktop Pane para uma variável do tipo final, para que ela possa ser referenciada dentro dos outros métodos aqui. Okay? Então, feito isso, está resolvido. Então, quando eu clicar no meu botão calcular, ele já vai carregar um frame interno, né, chamado calculadora, com essas dimensões, setar ele aqui como pode fechar, né, e vamos adicioná-lo ao nosso Desktop Pane, que vamos chamar de desktop mesmo, a nossa área ali disponível para isso, né? E vamos defini-lo como visível. Se a gente executar, observe, vou ver aqui, clicou no arquivo, clicou no calcular, já abriu aqui a opção, consigo alterar o tamanho dele, consigo fechar, se eu clicar, faço a mesma coisa. Ok? Vamos fechar, vamos alterar algumas definições. Então ele não existe mais aqui, né? Porque o que eu fiz? Eu criei ele por aqui para aproveitar o código, depois tirei e coloquei ele dentro da minha ação lá do botão calcular. Vou deixar isso aqui como false, tá? Para que não seja possível redimensioná-lo. Observe, quando eu clicar, não aparece no mouse as opções para trocar o tamanho aqui, ok? Então, perfeito. Bom, agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa carregar o painel, tá, dentro desse frame interno. Que o frame, ele é aquele que possui, né, as opções de fechar, de minimizar, né, ele cria a janela. O painel não tem nada disso. Então, nesse caso, nesse formato, né, de layout que eu estou propondo, a gente precisa fazer isso. Poderia muito bem, ao invés de criar um painel aqui, criar já um internal frame, né, e o painel dentro dele pode ser feito sem problema, tá ok? Mas aí, nesse caso, eu quero utilizar esse internal frame depois. Às vezes eu quero mostrar um outro painel, o resultado. Então fica mais fácil, né? Ele fica mais aberto para que eu consiga fazer todas as alterações. Só estou observando aqui no bate-papo, tá? É relacionado que o pessoal perdeu a parte de instalação gráfica, né? Ou a conexão, às vezes a voz está picando. Tá? Eu, além de gravar, tá, o plantão, eu estou gravando aqui também utilizando o Camtasia. Tá? Depois eu disponibilizo para quem... Vou tentar, se não der certo, se picar a voz, se ficar ruim, eu tento disponibilizar o vídeo também disso. Tá, ok? A gente pode combinar assim todo o plantão, além do automático que o pessoal disponibiliza, né? Se não ficar muito legal, eu disponibilizo o vídeo gerado aqui pelo software,
tá? Então, voltando aqui, a gente tem o nosso internal frame, perfeito? Vamos adicionar o painel a ele, tá? Esse painel é o calculadora. Então, a gente chama aqui o calculadora, vamos colocar um nome qualquer, instanciá-lo, né? Calculadora, ok? Bom, agora é o seguinte. Vamos chamar aqui o nosso internal frame, adicionar, ok? Vamos adicionar aqui o calc. Vamos ver se funciona. Quando a gente calcular, certo? Ele aparece, né? Ele chama ali pra gente aquilo que a gente criou lá no painel, com os valores, né? Com os campos para a gente definir os valores, botão para a gente calcular, etc. Existem algumas outras opções aqui que a gente pode definir, tá? Mas o básico é isso. Criamos um internal frame, criamos aqui, instanciamos, né, o painel que a gente criou lá, esse painel, tá, ok? E adicionamos ele ao nosso frame interno. Então aqui a gente tem toda a possibilidade de trocar, vamos mexer no tamanho aqui, aproximadamente 200 por 180, para que fique uma coisa bacana. A gente troca aqui, ó, né, nas margens aqui, no tamanho do frame interno. Se a gente executar, então já diminuiu, já ficou num tamanho legal, tá? Depois tem alguns macetinhos de colocar isso no centro, tá? De minimizar, isso a gente vai vendo com o tempo, perfeito? Então, isso aqui é só para vocês conhecerem mesmo a ferramenta e a gente trabalhar aí num primeiro momento, ok? Então, feito isso, aí a gente já pode trabalhar em cima do nosso painel que tem a calculadora aqui. Eu gosto sempre de separar a interface gráfica das minhas classes operacionais, tá? Vou criar uma classe aqui, vou chamar uma classe FazCalc, ok? Certo? Nessa classe é onde a gente vai desenvolver o nosso exercício, tá? O exercício eu solicitei que vocês criassem, né, um programa com interface gráfica ou não, simulando uma calculadora simples, recebendo dois números, perdoem aqui pelo S, e realizando as operações básicas, soma, subtração, divisão, multiplicação, tá, ok? E tratar a exceção aí de divisão por zero. Aqui dentro a gente pode fazer da seguinte forma, tá? Que eu vou dar só um norte para vocês, porque esse é o objetivo da atividade. Podemos criar aqui, né, um método de mesmo nome, método construtor, tá, ok? E adicionar aqui as variáveis. Então, um inteiro x, um inteiro y, um inteiro resultado. Ok? Não precisa ser um método construtor, não. Pode ser um método qualquer, tá?
público static void cálculo, por exemplo, retornar aqui int y, int resultado. Basicamente, a gente precisa fazer o seguinte, tá? Receber como parâmetro o que foi digitado lá. Para a gente fazer isso, vamos voltar aqui ao a nossa calculadora, ok? Criar uma ação aqui para o botão calcular. Nesse caso, se clicar 2 vezes, ele já cria a ação, perfeito? E podemos falar o seguinte, chamar aqui, né, nosso fazcalc, tá? Como ele está estático, já não precisa instanciar, basta chamar direto. E vamos passar aqui como variável, vamos instanciar umas variáveis aqui, iniciais, tá? Vamos fazer ela receber, tá? Para int, pegar o valor aqui, ok? Fazer ela receber, já a gente trata ali, só completar o raciocínio, tá? Tem que receber aqui pegar o valor, né? Get to text aqui, fazer a mesma coisa. Ok? Vamos. Fazer o seguinte, para já explicar uma coisa lá na frente, vou trabalhar aqui, ok? Com o double. Tá? Vamos receber aqui o nosso texto. E tem que transformar aqui em double. Mesma coisa embaixo. Ok, vamos lá. Receber aqui o double. Pegar o segundo texto, tá? E enviá-los como parâmetro lá para o cálculo x e y. Tá? Então a gente precisa criar lá no nosso cálculo parâmetro para ele receber wx, wy, tá? Vamos alterar aqui também. Ok?
ok? Não preciso instanciar, né? E aqui a gente faz o tratamento, né? Fazemos aqui, por exemplo, o resultado. Deixa eu colocar ele como 0 aqui. Tá? Se for soma, a gente faz aí o x mais o y. Feito. Se for subtração, x menos y, divisão, multiplicação, etc. No caso da divisão, tá, que eu vou explicar para vocês, a gente vai usar aqui o try. A gente faz ali o try e tenta fazer resultado igual x dividido por y. Perfeito? E se tiver uma exceção, né, isso aqui é uma exceção de qualquer tipo, ou a gente utiliza a exceção aqui do exemplo, que é uma exceção aritmética, né, que eu coloquei na atividade não avaliativa para vocês. A gente pode colocar lá. E aqui criar, por exemplo, uma caixa. Desculpa. Depenho. Vou colocar aqui. Formando o erro, né? Mostrando a mensagem que está ocorrendo. Tá? Vou deixar aqui um System Out como exemplo. Vocês podem implementar isso aqui com uma caixa de diálogo. Então, Message Dialog Box. Nesse resultado, uma observação, até foi o motivo de eu ter trocado lá de int para double. Se a gente faz com int, tá? O resultado, vamos observar aqui, ó. Deixa eu fazer com int primeiro. Vamos alterar aqui para um inteiro, tá? E vamos executar. Tem algum erro? Passou uma barrinha aqui. Com um inteiro. Se a gente calcular, então não precisa informar nada. Acusou aqui pra gente. Tem que passar alguma coisa, senão dá exceção por não ter nada. Passou o erro, informou ali o nosso erro, divisão por 0. Então, com int está satisfeita a condição, né? Porém, quando a gente trabalha com double, observem o que acontece. X por y. Vamos rodar. Vamos criar a nossa aplicação. Então, vamos lá. 8 por 4 por 0. Para já dar uma exceção, porque a gente não tratou o resultado ainda. Não mostrou nada. Deveria ter mostrado uma exceção aqui para a gente. Vamos ver o que ele mostra como resultado. O seguinte. Option Pane. Show Message Dialog. No aqui, o que a gente vai mostrar? O resultado é espaço, vamos concatenar o resultado ponto string. Vamos pegar o valor aqui de resultado. Ok? Então, vamos fazer o cálculo, mostrar uma mensagem de diálogo com o resultado informando o valor. Então, vamos ver como que fica isso trabalhando com double, tá? Fazer o cálculo aqui, coloca 8 e 0, resultado infinity. Observe, se a gente trabalha com inteiros, vamos imaginar que aqui é 7 e aqui é 0, tá? E transformar isso em inteiro, ele vai acusar
a exceção para a gente aqui sem nenhum problema, tá? No caso do double, ele informa como infinity, porque o zero em double nunca é um zero absoluto, tá? Ele é 0.0000001, tá? Então ele sempre vai dar esse infinity positivo ou negativo, ou quando não for número, dá n a n, tá? Então esse é um detalhe que a gente tem que observar, tá? O zero do double, no caso de desse resultado aqui, ele é zero, né? Logicamente, porém ele tem esse detalhe. Então, se vocês quiserem pesquisar, dá uma pesquisada sobre o infinity em operações com double. Tá? Vamos deixar aqui o nosso y e o x. Ótimo. Como que a gente faz então para tratar isso? Tá? Então, eu vou deixar aqui uma dica para vocês. A gente pode observar com um if o comportamento. Se, tá? O double, tá? Se ele for is infinite, tá? Vamos analisar a variável resultado aqui, ó. O Java tem uma sintaxe pra gente, tá? Aqui, ó. Se o double, né, se ele tem esse resultado, né, infinite, então se essa variável aqui, a gente pode definir alguma operação. Nesse caso aqui tem um detalhe que eu já vou introduzir, depois a gente vai ver isso mais para frente, na próxima aula, né, sobre exceções, mas a gente pode chamar uma exceção aqui, ok? Criar uma exceção e informar o tipo dessa exceção. Ok? Então, isso aqui é um hackzinho, vamos dizer assim, dentro do nosso programa aqui, que é para ser feito em int, tá? Para a gente tratar em double. Por quê? Se for double, se a gente receber variáveis do tipo double, quando ele executar isso aqui, ele não vai dar um zero, né? O resultado que vai aparecer para a gente, igual vocês viram lá, é infinito. Então a gente pode tratar, se aparece esse infinito, a gente instancia, a gente chama uma exceção, a gente lança uma exceção. Porque além do Java poder fazer isso, né, ele faz isso de acordo com as aplicações dele, a gente pode fazer isso nós mesmos. Né? Então o que a gente está fazendo aqui, utilizando essa palavra throw, né, new, criando uma exceção. Aí pode ser de acordo com o tipo, ou pode ser uma exceção simples, passar alguns parâmetros, isso a gente vai estudar depois. Perfeito? Então, observem como fica agora. A gente rodar o programa, fazer o cálculo aqui, colocar um valor, efetuar o cálculo, ele informou lá, deu erro pra gente, né? Não capturou nada, mas pelo menos já acusou. Então aqui a gente pode tratar erro, não é possível dividir por zero. Pronto. Ok? E podemos, obviamente, fazer isso aqui aparecer em um message dialog. Ok? Vamos rodar. Então a gente tem lá o arquivo, vamos fazer o cálculo. 8 por 4 dá 2, né? 3 por 2 dá 1,5. Se a gente fizer aqui um 9 por 0, não é possível dividir por 0. E aí, tratou as nossas exceções. Tá? Então, isso aqui é uma introdução mais sobre o Swing, o Window Builder. Daí algum norte aqui para que vocês façam a atividade.
Perfeito? Então eu espero que todos tenham gostado, participado, né? Se esse plantão não der certo, vou disponibilizá-lo como arquivo de vídeo, tá? E o objetivo final, aí eu deixo aqui, lanço aqui um desafio, né? Vocês tentarem deixar desse jeito, tá? Utilizando essas cores bonitas. Temos aqui uma opção de cálculo, aonde temos o valor, podemos escolher a operação e realizar o cálculo, tá ok? Se a gente faz aqui uma divisão, tá, o resultado da operação, ó, se for por 0, já informa para a gente que não é possível haver essa divisão. Esse em si, depois que a atividade, vocês postarem a atividade, eu disponibilizo o código-fonte dele, tá, para que vocês tenham, para que vocês entendam aí alguns macetinhos que a gente utilizou. Perfeito? Então é isso, pessoal. Por hoje é só, tá ok? Agradeço a participação de quem veio aqui e quem estiver vendo, tá joia? Então é isso, muito obrigado e até o próximo plantão.